Você já parou para pensar no tamanho do movimento evangélico no Brasil? Hoje, somos o país com uma das maiores populações evangélicas do mundo. São milhões e milhões de fiéis espalhados em milhares de templos, pertencendo a dezenas de denominações diferentes. E cada uma dessas denominações possui sua própria doutrina, seus próprios costumes e suas próprias interpretações da Bíblia. Mas a grande questão é, será que todas essas práticas realmente estão alinhadas com o Evangelho? Ou será que estamos vivendo um verdadeiro show de heresias mascaradas como doutrinas? Hoje eu vou te mostrar as polêmicas mais explosivas das maiores igrejas evangélicas do Brasil. Vou expor as doutrinas mais controversas, aquelas que fazem outras denominações criticar, duvidar e até mesmo acusar de desvio da fé cristã. E eu já aviso, este vídeo vai dividir opiniões. Alguns vão se sentir ofendidos, outros vão se identificar. E muitos vão correr para os comentários para defender sua denominação. E é exatamente isso que eu quero. Presbiteriano. Vamos começar pelos presbiterianos. Essa denominação, junto com luteranos e anglicanos, tem a prática de batizar crianças. Só que a Bíblia não mostra uma única cena de uma criança sendo batizada. Jesus, batizado adulto. Os discípulos, adultos. João Batista, batizando adultos. Os críticos gritam, isso é invenção humana. Batismo é decisão consciente. Só pode ser feito por quem entende o que está fazendo. Mas os presbiterianos respondem, Abraão circuncidou seu filho com 8 dias de vida como sinal da aliança com Deus. O batismo é o novo selo dessa aliança. E aqui fica a provocação. Se o batismo não salva, não regenera e não depende da fé pessoal da criança, então, por que insistir em algo que nunca aconteceu no Novo Testamento? É fé dos pais ou tradição disfarçada de doutrina? Agora vamos para uma das igrejas mais rígidas em regras, a IPDA. Igreja Pentecostal. Deus é amor. Homens não podem usar bermuda. Mulheres não podem cortar o cabelo nem vestir calça. Se tiver televisão em casa, você não pode tomar ceia, jogar futebol ou ir à praia. Pecado. Para os críticos, isso é puro legalismo. A Bíblia nunca atrela a salvação a roupas, cortes de cabelo ou a posse de uma TV. Eles dizem, isso não é evangelho, é prisão. Mas os defensores da IPDA rebatem. Essas regras preservam a santidade, impedem o mundanismo e deixam claro para o crente o que pode ou não pode ser feito. E aí vem a polêmica. Até que ponto essas regras são proteção? E até que ponto são correntes que aprisionam os fiéis em uma religião baseada na aparência? Quem nunca viu o missionário R.R. Soares na televisão impondo as mãos e declarando curas milagrosas? O problema é que muitas dessas curas nunca têm comprovação. Pessoas aparecem várias vezes dizendo que foram curadas de dores no peito, nas costas, na cabeça, sempre repetindo a mesma história. Os críticos acusam, isso é manipulação, é teatro para emocionar o povo e arrecadar dinheiro. Já os defensores dizem, Deus cura ainda hoje, mesmo sem comprovação médica. A fé não precisa de laudo. E aqui está a polêmica que não pode ser ignorada. Onde termina a fé e onde começa o espetáculo? Quantas dessas curas são genuínas e quantas são apenas encenação para segurar a audiência? A Igreja Adventista do Sétimo Dia traz outra polêmica, o vegetarianismo. Inspirados nos escritos de Ellen White, eles promovem uma dieta sem carne como estilo de vida mais saudável e espiritual. Só que a Bíblia mostra Jesus comendo peixe, multiplicando peixes e compartilhando refeições com carne. Paulo disse, um come de tudo, outro come só legumes. Os críticos dizem, isso é imposição de Ellen White, não é doutrina bíblica. Deus liberou a carne para Noé depois do dilúvio. Mas os adventistas defendem, a dieta original de Deus no Éden era vegetariana. Cuidar do corpo é cuidar do templo do Espírito Santo. E estudos mostram que viver assim aumenta a saúde e a longevidade. E aqui a polêmica esquenta. Estamos falando de saúde ou de transformar comida em mandamento religioso. Os batistas defendem com unhas e dentes a separação entre igreja e Estado. Para eles, religião e política não devem se misturar. Mas os críticos citam, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E perguntam, se a igreja se distancia da política, quem vai barrar leis anticristãs? Quem vai defender os valores bíblicos quando o governo decidir o contrário? Os batistas respondem com as palavras de Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O reino de Cristo não é deste mundo.
E a polêmica continua. Neutralidade política é respeito, ou é cumplicidade com leis que atacam a fé cristã. A Igreja Quadrangular defende que ainda existem apóstolos hoje. Críticos questionam. Se são apóstolos de verdade, por que não fazem milagres como Pedro e Paulo? Por que não escrevem novos livros inspirados da Bíblia? Eles não são os 12 originais, mas continuam o ministério de liderança, fundando igrejas e expandindo o Evangelho. A questão é, isso é continuidade bíblica? Ou é apenas título pomposo para inflar a autoridade de líderes religiosos? Chegamos talvez à polêmica mais famosa, a Igreja Universal do Reino de Deus e seus objetos ungidos. Sal grosso, rosa, sabonete, água consagrada. Críticos denunciam, isso é superstição, é transformar fé em mágica barata. E realmente, não há base bíblica para acreditar que objetos carregam poder espiritual. Mas a Universal responde: o sal era usado no Antigo Testamento como símbolo de purificação. Jesus disse que somos o sal da terra. Então fica a pergunta, isso é fé criativa? Ou é comércio religioso disfarçado de espiritualidade? As Assembleias de Deus sustentam que o batismo com o Espírito Santo tem como evidência o falar em línguas. Críticos afirmam, nem todos falam em línguas, a Bíblia mesma diz isso. O que vemos hoje muitas vezes é bagunça, gente gritando, sem intérprete, sem ordem, um verdadeiro espetáculo. Mas os assembleianos defendem, é dom real e bíblico. Paulo disse, não proíbam o falar em línguas. A polêmica é clara, estamos vendo uma manifestação espiritual genuína, ou um show coletivo de emoção e êxtase. Na CCB, os pregadores dizem que não precisam preparar sermões. A palavra só é revelada na hora, diretamente pelo Espírito Santo. Críticos dizem, isso gera mensagens superficiais, sem estudo. O Espírito Santo não ensina gramática. Quem não estuda, prega vazio. Os membros respondem, é Deus quem fala, não o homem. Jesus disse, quando vocês forem levados diante de autoridades, o Espírito vos ensinará o que dizer. A polêmica, isso é inspiração divina ou é falta de preparo disfarçada de espiritualidade? Outro ponto controverso para as assembleias, a prova do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Críticos dizem, não, o Espírito vem na conversão, nem todos precisam falar em línguas. Os assembleianos insistem, leia Atos. Os discípulos falaram em línguas, os gentios falaram em línguas, os discípulos de João falaram em línguas. É a evidência bíblica. Mais uma vez, a polêmica, isso é verdade bíblica? Ou uma doutrina forçada para legitimar experiências emocionais? Essas são as possíveis heresias das maiores igrejas evangélicas do Brasil. Algumas práticas têm base bíblica, outras parecem pura invenção, e muitas ficam na zona cinzenta da interpretação. Mas a grande questão é, será que estamos vivendo um cristianismo baseado na Bíblia? Ou um cristianismo moldado por regras humanas, tradições e interesses institucionais? E agora, eu quero jogar a bomba no colo de vocês. Qual dessas práticas você considera heresia? Qual você defende? E qual você acha que deveria ser abolida das igrejas brasileiras? Deixe sua opinião aí nos comentários, porque esse debate não termina aqui. Na verdade, ele está apenas começando.